Simplesmente simples. E só temos um pouco de vinho, café e bebidas. Então espero que você não se importe de ouvir as palavras de Zionge. Até as pálpebras de An Chang-woo saltaram. Sob seus óculos escuros, e os outros tinham o mesmo expressões fundadas idiotas escritas em seus rostos. Também, especialmente, Wu De, que se perguntou se ele tinha ouvido errado. Todo o seu comportamento era como se perguntasse a Zhang Yi se o que ele mencionou fosse apenas simples. Neste apocalipse gelado, tendo apenas isso, recursos simples seriam considerados algo. As pessoas mais poderosas e ricas teriam, no entanto, sendo soldados profissionais, eles também não eram muito surpresos com o ambiente confortável. Na Vila Água Fervida, tá bem. Yan Chan-woo falou educadamente, após breve silêncio. Então ele, de repente, disse a Zhong-yi: podemos conversar sozinhos. Shende assentiu e sorriu. Claro. Por favor, siga, era óbvio para John, e que novamente Jun-woo provavelmente tinha um motivo. E Zhang e apenas tentaria o seu melhor para encontrá-lo. Se isso beneficiasse imensamente, claro que sim. E Chan deu a ordem para sua equipe permanecer onde estavam. Enquanto ele seguia Zhong-yi até a pequena sala de recepção. Ao lado desta sala estava localizada no sudeste. Canto do abrigo. Com um amplo campo de visão e paredes feitas de grosso. Óculos à prova de balas. Foi fácil falar aqui para fazer as pessoas se sentirem confortáveis. E era um lugar muito adequado para os amigos beberem. Chá e bate-papo. John e colocou 2 copos de água fervida. Um do lado oposto e o outro na frente dele. In Chan-woo veio para a sala de recepção. Coloque as mãos atrás das costas. E olhou brevemente para a cena de neve lá fora. E depois sentou-se na cadeira do escritório, oposto a John, e agora somos apenas 2. Você pode me dizer como você realmente resolveu esses zumbis? Em seu território, John abriu a boca e estava prestes a exagerar sua declaração anterior. Mas Pian-jun ficou olhando para ele e continuou lentamente. O método que você disse antes foi reservado. E não havia problema em enganá-los. Mas não pregue peças comigo. Na verdade, o distrito de Jeonnan tem mais informações do que você pensa. John fez uma breve pausa e sorriu. Certeza de que pessoas de cima não são fáceis de enganar. Ele pensou se ele é vago novamente. Pode deixar uma má impressão em Jian Jun-woo. E isso não é algo que ele queria. A expressão de Jong-yi de repente se tornou séria. Ele não podia mais esconder suas ações. Então, ele acabou dizendo a Yang Zhen-woo como ele lidou com os zumbis, Zhang, e admitiu que estava cansado antes. E acredita, Yang Zhen-woo, naturalmente, entenderia por quê. Mas a partir de agora, ele pode revelar a verdade para ele. Na verdade, a maneira como lidei com esses zumbis foi inundá-los em seu covil. Mas não ouso dizer que os zumbis em todo o Xishan e Lushan distrito foram tratados. Mas dentro de um raio de 50 quilômetros. Não houve ações em grande escala por zumbis.
ou o rato gigante, depois de ouvir a explicação de Zhongli. Yan Shan-Wu pegou o copo de água na mão e tomou um gole. Por que você não disse a verdade na reunião? Você quer que as outras forças morram mais, porque eles atacaram vocês juntos antes. Ou você quer se tornar o único governante de Chiang Hai-City. Enfrentando o inquérito de Bian Jong-woo, John e não era humilde nem arrogante. Então ele explicou lentamente. Talvez, no começo, pode haver alguns pensamentos sobre se vingar ou possível vingança. Afinal, você pode ver claramente, sem palavras para mim, que a relação entre nossos forças definitivamente não é harmonioso. Todos estão prontos para invadir o território uns dos outros. A qualquer momento e tentar enfraquecer o outro. E toda vez que eles fazem isso e ficam mais fracos, eu me torno mais forte, por extensão. No entanto, a razão mais importante não era que... A verdade é que eu realmente não posso ajudá-los. Zhang e colocou o copo de água quente na mão. E continuou, você deve saber o quão a rede de metrô grande em Chiang Hai-City é. Eu não tenho a capacidade de ajudar todas as suas forças. E eu não acho que esse método possa resolver o problema fundamental de qualquer maneira. Se o rei zumbi não puder ser eliminado, zumbis vão continuar aparecendo. Yan Shou faria. Não comente imediatamente. Ao ouvir a explicação de John e... Mas pondere por um breve momento. Então simplesmente pergunte. Você viu o rei zumbi? Jong-gi balançou a cabeça. Não. Mas eu acredito que o rei zumbi deve existir. Jang-gi mostrou um sorriso significativo. No canto da boca, ele olhou para Yin Jun-woo e disse, com uma convicção absoluta: os zumbis escolhem seus alvos e implacavelmente persegui-los, até que eles sejam vitoriosos. Então deve haver alguém que está deliberadamente alvejando. Nossas 5 forças. Ouvindo isso, Yan Shou olhou para Jong-gi e depois sorriu. Você era muito inteligente. Jang-gi balançou a cabeça. Não é uma grande sabedoria, mas apenas um pouco de inteligência. Que mal pode salvar sua vida? Neste mundo apocalíptico, Yan Shou já tinha algumas opiniões em mente. E embora o método de Zhionge, de fato, não poderia resolver fundamentalmente o problema. Poderia, no entanto, manter a estabilidade em algumas áreas da cidade. É só que precisa ser usado com contenção. Caso contrário, se todos os zumbis forem forçados a sair, a situação em Chiang Hai-City vai explodir completamente. Sem preparação suficiente. Será demais para lidar com... Também, eles ainda precisam coletar mais inteligência. Apenas entendendo o que o chamado rei cadáver é. E onde se esconde. Eles podem realizar a operação de execução. Você tem um grande potencial, eu acho. Você pode ser um mutante de nível Delta. Você quer considerar deixar este pequeno lugar e ir para a região de John para tentar sua sorte? E Yan Jun-woo apenas casualmente perguntar isso. Com os braços cruzados,
Jiang estava muito interessado no conceito de nível de habilidade proposto por Bian Qiangwu, mas não tinha ideia do que ele estava se referindo. Espere um minuto, Wu. Que você quer dizer com delta? Ouvindo isso, ele e Shen-Wu percebem que John não sabia conhecimento profissional sobre assim mutantes. como ele balançou a cabeça ao perceber. Ele riu levemente. Isso não é um segredo. Eu posso te contar sobre isso. Ele perguntou a John quando você acha que mutantes como nós mesmos começaram a aparecer. John Yi respondeu quase sem hesitação. Depois que os raios gama passaram sobre o planeta azul. E a Era do Gelo deu errado. Yan Chen-Wu rejeitou diretamente a resposta de John Yi. E passa a explicar: mutação humana existe desde os tempos antigos. Da perspectiva da evolução. Todos os organismos estão em mutação o tempo todo. Isso é inevitável. Algumas mutações permitem indivíduos biológicos para ganhar uma capacidade de sobrevivência mais forte. E então, ter uma chance maior de acasalar. E, em seguida, deixando a prole para herdar esta mutação. Apenas falando sobre nós, humanos de hoje, são completamente diferentes de nossos ancestrais. Milhões de anos atrás, um processo de evolução. Entre centenas de milhões de pessoas. Sempre haverá alguns indivíduos com habilidades especiais, poderosos generais e heróis com força infinita. Talentoso e estranho. Pessoas que podem engolir nuvens e cuspir névoa. E monstros deformados com 3 cabeças e 6 braços. Eles são todos considerados mutantes. Yin Chen-Wu tomou um gole de sua água quente e continuou olhando para Zhang Yi com uma expressão séria. Mutantes existem desde os tempos antigos. Mas é só que nunca houve um grande escala mutação como hoje. O que você vê agora é diretamente devido à influência de fatores externos. E a sequência genética de todo o grupo de pessoas foi alterado, resultando no nascimento de um grande número de mutantes. Mas países, o mundo tem conduzido pesquisas sobre mutações humanas. Desde muito tempo atrás, muito tempo atrás. Portanto, a hierarquia e classificações de mutantes também existem há muito tempo. Ouvindo isso, John cruzou os braços e disse: ele faz, de fato, conhece e entende as 6 categorias de mutantes. Mas como os níveis de mutantes são divididos, Yin Jun-Woo explicou. Atualmente, existe um padrão de classificação unificado para mutantes. Ao redor do mundo, inicialmente, era o nível alfa, também chamado de nível 1. A capacidade de mutação de mutantes neste nível não é forte e não há potencial de crescimento. Eles só podem mostrar uma parte do poder extraordinário. Esse tipo de mutação é apenas mais forte do que pessoas comuns, então há o nível beta, também conhecido como nível 2. É obviamente mais poderoso do que o nível alfa. E tem a força do mais guerreiros de elite da humanidade. Ainda não tem muito espaço para crescimento.
Próximo é o nível gama, nível 3. Neste nível, os mutantes já têm relativamente poderosos poderes extraordinários. Essas pessoas ou têm uma super habilidade poderosa que pode suportar centenas de pessoas, ou alguma habilidade auxiliar extremamente poderosa. Quando Yan Jun-woo disse isso, Zhang Yi imediatamente pensou nas pessoas ao seu redor. Tiu Yu e Chan Lei eram provavelmente mutantes de nível de camelo. Esta observação é baseada em suas habilidades. Porque uma pessoa pode ser equivalente a centenas de guerreiros, o que mais a mais alguma coisa. John e perguntou curiosamente. O motor continuará após uma breve pausa. Então, se torna verdadeiramente extraordinário. O reino do verdadeiro extraordinário. O nível delta, o nível 4, o sinal mais óbvio deste é que ele pode absorver a energia de outros mutantes. Evoluir a si mesmo. John E. ficou chocado. Uma pergunta que o intrigava há muito tempo. Finalmente, foi explicado. Não é à toa que ele, Flor e Liam. Você poderia absorver os superpoderes de outras pessoas. Mas tio, você e Chun-Lei não podiam. Yan Jun então passaria a dizer que um mutante de nível Delp pode não ser capaz de mostrar poder mais forte do que os níveis anteriores. Mas ele pode continuar a evoluir. E só vai parar quando chegar ao pico certo. Portanto, naquele ponto, pode-se entender que ele tem um potencial extremamente alto. No momento de acordo com o julgamento preliminar, você e os líderes de várias forças estão neste nível. Jong e secretamente repetiu a palavra delta em sua mente. O nível de superpotência dado a ele por Yan Jun-woo pertence ao nível 4 entre os mutantes, que já é uma avaliação muito alta. Então, a Epsilon, a mutação de nível mais alto, que está no nível 5 quando Yan Guizhenwu disse isso. Seu tom ficou sério. Este é o poder de combate mais forte do mundo. No momento, um tesouro nacional entre tesouros nacionais. Além de poder devorar os superpoderes de outros mutantes. Eles também têm extremamente aterrorizantes, força sobrenatural. Então, cada mutante deste nível é um tesouro nacional. Zhang Yi olhou para Yin Zhenwu e não pôde deixar de perguntar. Você é um mutante do nível Epsilon. Você deve estar certo pensando em como Jun vai matar milhares de zumbis em um ataque. Zhang Yi, ainda chocado com essa perspectiva, se perguntou. Ouvindo isso, Yin Chen sorriu fracamente, mas balançou a cabeça lentamente. Não, eu não sou. Infelizmente, estou apenas no nível Delta. O mesmo que você, John, e não pôde deixar de ficar chocado. Quando ele ouviu isso, foi como se ele tivesse visto um fantasma. Ele então respirou fundo e disse em tom de choque. Se você estiver apenas no nível Delta, então é difícil para mim imaginar é um mutante do nível Y. No entanto, depois de ouvir as palavras de Chen Ji,
Yan Shou, de repente, riu. O que há de errado é que meu entendimento está errado. Jen Xin. Yin Zhenwu balançou a cabeça. É de fato um pouco diferente do seu entendimento. Alguma discrepância com o que você entendeu. Parece ser bastante óbvio. Na verdade, o chamado classificação de nível de superpotência não tem relação absoluta com a eficácia de combate. Representa mais um limite superior de habilidade. Existem muitos tipos de superpoderes, não apenas superpoderes atribuídos ao combate, mas também auxiliares ou outras categorias especiais. Se a habilidade for restringida, ou o meio ambiente não propício para o uso da habilidade. Não é surpreendente que o alto nível mutantes são contramortos por mutantes de nível inferior. Ouvindo isso, John assentiu, concordando com sua análise. Se uma superpotência é uma arma, se pode exercer todo o seu poder. Depende do usuário da arma. Shenji, então, apontou para o rosto. Então, seu julgamento de mim é o mutante de nível Delta, que é o nível 4, certo? Shenji, de repente, riu. Em outras palavras, sou um mutante do mesmo nível que você. Você realmente pensa muito bem de mim. Chongni teve um momento para pensar sobre o que tinha ouvido. Até agora, não havia necessidade. Para Yang Zhenwu deliberadamente ocultar informações, então existem apenas duas possibilidades. Para ele se definir como mutante do mesmo nível que Chongni. Primeiro, embora sua habilidade seja extremamente poderosa, também tem enormes falhas. Caso contrário, com esse tipo de falsidade potencial. Definitivamente, não é comparável à capacidade atual de Zionji. Claro, se trata de defesa. Isso é outra questão. Segundo Yang Zhenwu, viu o potencial da habilidade espacial de Zhang Yi. E embora a habilidade espacial não era uma imputabilidade de combate absoluta, sua capacidade abrangente era muito anormal. Não é apenas um ataque e defesa integrados, mas também tem um efeito auxiliar conveniente. Deste ponto de vista, é mais razoável ser classificado como nível Delta. Yan Jun-woo, respondeu John, e, naquele momento, isso é apenas um julgamento, com base no meu entendimento de você. Na verdade, o nível avaliação de mutantes precisa ser dividido por profissionais. Esta classificação pode não ser absolutamente precisa. Só pode ser avaliado com base na habilidade exibida pelo mutante. Acabei de dar meu julgamento empírico, com base em seu desempenho atual. Eu acho que você é tratado um nível. Também é muito provável que um mutante complete uma transição de nível de sua habilidade. Um possível salto no nível de superpotência no futuro. Em outras palavras, no entanto, Delta é o ponto crítico. Se não houver capacidade de codevorar, então pode ser determinado que é o mutante abaixo do nível 3. Depois de ouvir a introdução de Bian Jong-woo, Zhang tinha um conceito básico do nível
Classificações de habilidade mutante. Pelo menos de acordo com Bianjun, foi julgamento. Seu potencial de habilidade está no nível Delta. Esse é o potencial do nível 4. E, embora isso não signifique eficácia de combate absoluta, também significa potencial ilimitado. Zhang ele estava bastante satisfeito com sua habilidade. Mas ele ficou muito interessado no misterioso nível 5. Mutante de nível Y, quão forte é o mutante desse nível? Como tal pessoa apareceu neste mundo? John, ele tinha algumas dúvidas, então ele aproveitou a oportunidade para perguntar ao Sr. Bean. Você já viu um mutante de nível Y? Durante a pergunta, Yanshan o balançou a cabeça lentamente. Eu não vi um naquele momento. Shenji pegou seu copo de água quente e disse, com evidente comportamento desanimado. É uma pena, mas então Yanshou imediatamente falou. Mas eu sei que um mutante de nível existe de fato no distrito de Tianjin. Ouvindo isso, uma luz brilhou nos olhos de Jonjil. Existe realmente uma pessoa como um mutante? John, ele não pôde deixar de ficar curioso sobre sua existência. Vendo a expressão de John e Yan Zhenwu sorriu e disse: Isso não é muito segredo. Depois, cada grande região precisa gerenciar o entorno, grandes áreas após o fim do mundo, para lidar com várias criaturas mutantes e grupos que aproveitam o fim do mundo para causar o caos. Devemos confiar no poder absoluto para suprimi-los. Ao mencionar Cisalan, o motor, olhos também estavam cheios de admiração e inveja. A habilidade dessa pessoa é tão poderosa que não pode ser explicado pelo bom senso. Disse que qualquer um que ele almeja, mesmo que a pessoa esteja a milhares de quilômetros de distância, a pessoa será morta por um pensamento, que é realmente um milagre. Andy quase deixou cair o copo de água quente em sua mão. Ele arregalou os olhos e olhou para Yan Jung-woo em descrença. Você está brincando comigo. Ele pode matar pessoas a milhares de quilômetros de distância. Míssil guiado por satélite. Yan Zhenwu levantou o canto da boca e olhou para Chan Yi com os braços cruzados. É muito mais conveniente do que isso. Eu só sei que qualquer um que ele almeje definitivamente morrerá. E não importa para onde eles correm. Se a pessoa escapa para o fim do mundo, ou possivelmente outro reino. Enquanto Change segurava sua testa com a mão, ele sentiu como se estivesse com dor de cabeça. A cabeça dele estava um pouco bagunçada, tentando processar e chegar a um acordo com a quantidade de informações despejadas sobre ele um momento atrás. Então, ele fez sua próxima pergunta. Essa coisa só pode ser explicada pela metafísica, certo? Ouvindo a pergunta, Yan Chan-woo respondeu levemente. Bem, o próprio Deus praticamente gosta de jogar os dados com mais frequência do que o normal.
Então, não é surpreendente que este mundo, do jeito acabou que fez, também, teoricamente falando, ainda há um nível final na classificação de poder dos mutantes. Aquele considerado para ficar de pé e ombros até mesmo com os deuses. Se houver, assim, o lendário mutante de nível 6 Ômega, este nível existe apenas em teoria e nunca foi visto nos últimos anos. Essa ideia de um mutante foi proposto por um especialista no assunto. Esta forma de mutação tem um espaço ilimitado para crescimento e sem limite superior de potência. Quando você atingir esse nível, você provavelmente é um deus, no verdadeiro sentido. Mas, naquele exato momento, Yang Zhenwu parou repentinamente no meio do discurso. Apoiou-se na mesa com uma mão e cobriu a boca com o outro. Quando ele começou a tossir violentamente, o barulho estava tão alto que a mesa na frente dele tremeu violentamente também. Quando Gianni viu isso, ele subconscientemente deu um passo para trás, meio passo com sua cadeira. Mas ao ver o copo d'água na frente deles, espirrando na mesa, ele perguntou em um tom preocupado: Capitão PN, você tá bem? Você quer que eu chame um médico para você? Zhenwu continue a tossir por um período considerável de tempo, antes de parar. E quando ele finalmente tirou a mão da boca, havia vestígios de sangue no canto da boca, que não foi surpreendente. Yanjun vai limpá-lo com calma, como ele também começou a suar balas. Esta cena não escapou dos olhos afiados de Zhongli. Não, é apenas um problema antigo. Yan Chun disse isso finalmente respondendo Zhongyi. Mas, vendo o olhar curioso de Zhang Yi, Yan Shomu acabou de dizer com desaprovação: Eu tenho uma doença terminal e provavelmente tem apenas alguns dias de vida. Ele disse com muita calma, como se estivesse avaliando o corpo de uma pessoa insignificante. Se não fosse por isso, não haveria necessidade de eu tomar a iniciativa. Aplicar para lidar com um problema tão problemático. Jong e ainda tinha um olhar preocupado em seu rosto. Quando ele ouviu isso, foi exatamente como eu pensei. Essa pessoa, na minha frente, teve um grande problema com seu corpo. Mas ele estava sofrendo de uma doença natural ou foi uma sequência de seus superpoderes? Ou ele era como aquelas pessoas modificadas? Ele era um mutante criado artificialmente, semelhantes aos que costumavam estar na base de West Mountain. Afinal, ele tinha grandes defeitos físicos. Todos os tipos de especulações enchem a mente de Chenji. No entanto, Chenji sabia, seu relacionamento com Yang Zhenwan não era sólido o suficiente para convenientemente fazer a ele esse tipo de pergunta diretamente. Também parece ser um segredo da região de Jiangnan, também? Então, com essas análises de Eno, só poderia dizer essas poucas palavras em um tom reconfortante. Medicina está tão avançada agora que o câncer poderia até ser curado. Então, que doença terminal poderia ser que não pode ser curada? Meu médico é o médico assistente.
do primeiro hospital popular da cidade de Tian'an. Deixe-a verificar seu corpo. Talvez seja eficaz. Ouvindo isso, Yan Shouwu franziu a testa levemente e ouviu John Doe silenciosamente, e após breve contemplação, ele levantou a mão esquerda e disse: Primeiro, você não precisa me testar. Eu já sou um homem moribundo segundo. Eu vim aqui, desta vez, apenas para fazer mais contribuições para o Jiang. Região Nan antes de eu morrer, em troca de um ambiente de vida melhor. Para minha esposa e filhos após minha morte. Como ele disse isso, ele realmente tirou os óculos de sol em forma de sapo. Ele estava usando na frente de John, tudo isso enquanto o rosto de Yan Jong-woo estava anormalmente pálido. E suas pupilas eram ainda mais brancas. Era uma cor branca, acinzentada doentia. E seus alunos não podiam mais ser vistos. Havia cor cinza que permeou todo o globo ocular. Minha habilidade vem às custas da minha visão e saúde. É por isso que só pode ser classificado como nível Delta. Sua falha fatal me torna um super assassino, com um número limitado de usos. Você entende testemunhar isso? O palpite de Change foi confirmado. Com certeza, com certeza. A habilidade de Yan Jong-woo é extremamente prejudicial ao seu corpo, que pode até consumir sua vida. Jiang ele ficou em silêncio por um momento, enquanto ele se inclina suavemente. Então, esse é. Mas eu não esperava que você me dissesse sua habilidade. Tão diretamente que estou honestamente surpreso com isso. Ouvindo isso, o rosto de Yan Jong-woo não mostrou muita expressão. Ele apenas disse em sua calma usual, mas em tom diferente. Na próxima operação, contra a maré zumbi em Shanghai City. Precisamos da sua cooperação. Então é crucial que conheçamos as habilidades uns dos outros. Isso também é para que você saiba que minhas habilidades não podem ser usadas ilimitadamente, que vai acelerar minha morte. Ouvindo tudo isso, Zionji assentiu, entendendo que Jun-woo também significava outra coisa, revelando sua condição. Como capitão da equipe de despacho do distrito de Jiangnan, ele não estava nem um pouco preocupado que Zhang Yi pode usar suas habilidades nele. E isso se deve a duas razões. O primeiro foi Zhang Yi não se atreveria a ser um inimigo do distrito de Jiangnan. E o segundo foi que Yan Jong-woo não tinha medo da morte em seu estado atual. Yan Jong-woo colocou seus óculos de sol em forma de sapo. E continuou: agora eu sou quase como uma pessoa cega. Eu só posso confiar inteiramente neste dispositivo visual, auxiliar para ver as coisas. A partir de agora, eu vejo você como uma figura embaçada, emitindo luz vermelha. Xiangni novamente assentiu quando ouviu isso. Yan Xinwu colocou as mãos na mesa. E prossiga para mencionar o tópico. Ele tinha falado antes. Você está interessado em tentar sua sorte. No distrito de Jiangnan, suas habilidades são promissoras e você pode ser capaz de avançar ao nível do Ipsalan. No futuro, Shanghai City é relativamente pequena.
e só vai limitar o seu futuro. Zhang Yi não estava muito interessado em Jun. Foi solicitação. Então, ele apenas sorriu e respondeu: Eu realmente não tenho ambições. E eu não quero alcançar